Boa noite a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite a você que está em casa ou através do YouTube assistindo esse culto e esse momento que é a palavra de Deus. Ela é firme, ela é poderosa para trazer transformação, vida, paz, alegria, saúde. E eu quero motivar toda a igreja a viver essa vida abundante de Deus. Porque a palavra de Deus, ela foi revelada pelo Espírito de Deus para todos nós, para nos corrigir, para nos edificar e para nos consolar. Às vezes as pessoas entendem a palavra exortar como uma coisa ruim. E na verdade, eu aprendi que é a melhor parte, porque Deus ele nos construiu com um projeto perfeito. E a desobediência roubou esse projeto perfeito e hoje, até os finais dos séculos, nós temos a oportunidade de sermos restaurados, reconstruídos e refeitos pelo poder da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje a palavra de Deus que veio ao meu coração, sabe como Jonas estava fugindo? Hoje eu passei a manhã querendo fugir. Fugir não da presença de Deus, mas de receber essa missão que é de grande responsabilidade e que às vezes eu converso com Deus dizendo: Senhor, o meu ministério é de restaurar, mas o meu ministério não é muito de púlpito, não é muito de estar em microfone. O meu ministério é mais pessoal. Sabe, aonde eu ando, eu abordo, eu paro e a pessoa que Deus toca, eu não sei nem quem é, mas o Espírito de Deus sabe e eu deixo Ele se mover em minha vida para abençoar, para transformar pelo poder da palavra de Deus. Mas nós somos regidos, todo ser humano é regido por leis. A primeira lei é a lei de Deus. Essa lei é perfeita, ela refrigera a nossa alma, ela traz entendimento para nós e ela nos refaz, tirando-nos as coisas velhas que não agradam a Deus, que não é do projeto de Deus e nos constrói com um caráter regenerado pelo poder da palavra do Senhor. Quer viver bem? Quer viver alegre? Não queira viver alegre se está com a conta bancária cheia. Queira viver alegre por buscar a presença do Deus que é o dono do ouro e da prata. Do Deus que chama a existência as coisas que não existem. Do Deus que tem prazer de te abençoar. Ele diz que não quer e nem veio para acrescentar dores. Ele veio para nos abençoar com toda sorte de bênção. E Ele já declarou essa bênção e nós precisamos materializar essa bênção em nossa vida, em alinhamento com a santa palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, porque ela tem poder. Tudo passa na nossa vida, tudo é passageiro, mas a palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa. Você está aqui, talvez está pensando de forma até longe do que está sendo dito, mas eu quero te dizer, volta o teu olhar e o teu coração para o Senhor. Ele fala conosco todos os dias através da santa palavra dele. Eu quero que você acompanhe a leitura em Provérbios, no capítulo 2, versículo 1 ao 10. Eu gostaria que toda a igreja, em reverência à palavra do Senhor, ficasse de pé
e junto comigo, né, para não ter aquela dificuldade de entender diferente. E quando eu estava lendo Provérbios 2, eu vi a expressão de carinho, de amor, de cuidado do Espírito Santo com cada um de nós. Ele nos trata e diz: filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Eu vou repetir. Por gentileza, volte aí o primeiro versículo. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Pode prosseguir. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhes obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. Aleluia. Senhor, obrigada pela tua santa palavra. Essa palavra, Senhor, tão detalhada para cada um de nós, que nos ensina a ter uma vida, Senhor, digna, uma vida que honra ao Senhor e que nos livra do mal, que nos protege dos caminhos de morte, porque tu nos ensina as veredas santas, a vereda que nos conduz aos passos de vida e paz. Abençoa a tua igreja. Senhor, como eu e cada um que aqui está, necessitamos da tua sabedoria, necessitamos de entendermos a revelação da tua santa palavra. Deus, tu está aqui, tu é o Espírito Santo, o mestre, o dono da tua igreja, o que tem o prazer de nos revelar e que grita todos os dias aos nossos ouvidos, para que não venhamos desviar nossos passos dos teus santos caminhos, que são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abençoa cada vida aqui presente, as tuas famílias que aqui se reúnem. Nós te pedimos, acoberta cada um com a tua doce presença, com a tua paz, com a tua cura, com a tua salvação. E trata cada um segundo a necessidade, e que nós possamos nessa noite sair daqui mais convicto que a tua palavra é a plataforma segura para estarmos andando dia após dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Quando Deus, Ele está no centro das nossas vidas, né, tudo se torna mais fácil. Porque Deus, Ele instituiu a igreja, a família, dando-nos o caminho, ensinando a palavra, dando os mandamentos e os princípios dele. Sabemos que toda palavra de Deus, que afirma a verdade, ela é plena, ela é a essência para que a gente possa guardar os ensinamentos. E nesse
capítulo 2, né, e o versículo 1, que em Provérbios 1 e 8, nos confirma que devemos dar atenção aos sábios. Todo ser humano que nasce, o primeiro educador que está diante dele, normalmente é pai e mãe. Os pais são os educadores. E eu estou falando a respeito dos pais que temem a Deus, dos pais que conhecem a palavra do Senhor, dos pais que conhecem a responsabilidade de ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. Diz assim, por gentileza, coloque aí, Provérbios 1, versículo 8. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. 9. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Um pai que teme a Deus, uma mãe que teme a Deus, não vai ter o prazer de ver os filhos sem o ensinamento da verdade de Deus. Mesmo que a pessoa não tenha o conhecimento de uma forma geral, mas quando tememos a Deus, nós vamos levar nossos filhos à casa do Senhor. Nós vamos levar os nossos filhos diante dos professores e dos pastores que Deus tem levantado de geração a geração. A promessa de Deus é que os filhos honrem seus pais, amem suas mães, amem os seus pais, cuidem dele. Eu me lembro que quando Deus me fez ficar grávida da primeira filha, eu já me preocupava, não era com o que ia preparar para ela ter, como o berço, as roupinhas, tudo que um bebê precisa. A minha primeira preocupação era, Senhor, me dá sabedoria para criar minha filha no temor a Ti, ensinando a Tua palavra, porque ensinar os nossos filhos para Deus não é fácil. Porque o mundo, ele atrai com as coisas bem mais fáceis de chamar a atenção. E às vezes é necessário a gente ensinar com o linguajar da criança. E muito é normal quando nós não sabemos expressar o linguajar da criança. Às vezes a gente quer que a criança entenda como um adulto, tenha tempo de tolerância como um adulto. E eu me lembro que Deus me tirou de perto da minha família e de perto da família do meu esposo, porque ele foi transferido pelo Banco do Brasil para o interior, e eu vinha para Fortaleza tê-las aqui, mas eu voltava, e aquele período era eu e elas, para ensinar a palavra de Deus e o seu pai. E eu pude ver o quanto a criança tem a capacidade de absorver os ensinamentos. Dias atrás, eu com o Gustavo, eu vi assim como uma criança de 2 anos e alguns meses, né, tem tanta inteligência e a capacidade de pensar. Ele gosta muito de ir lá para casa, e quando eu fui deixá-los em casa, ele ficou dentro do carro e o pai dele foi levar o pequeno para dentro. Aí, enquanto ele ficou comigo e ele disse, vovó, vamos para a tua casa, me leva para me dormir com a senhora. Aí eu disse, não, pois peça primeiro o seu pai. Aí ele disse, não, eu vou, quando chegar lá, eu ligo para minha mãe, desse jeito. Eu ligo para minha mãe e digo, mamãe, eu estou na vovó. Porque ele sabia que o pai não deixava. E eu fiquei imaginando, meu Deus, uma criança imaginou tudo isso.
Aí eu vi que na Bíblia diz que até a criança dará conta dos seus atos, porque pelas atitudes da criança a gente sabe se ela é justa ou não. E isso é incrível, porque muitos adultos pensam que diante de Deus a criança está bem livre, e não está. Deus, ele criou o ser humano à imagem e à semelhança dele. E esses ensinamentos independe da idade. Porque o Espírito Santo de Deus é quem revela, é quem se faz o revelador em cada coração. Eu me lembro que com a idade de 8 anos, eu sempre temia a Deus. E se minha mãe chamasse a atenção 2 vezes com a mesma coisa, eu já ficava preocupada. Eu dizia para mim mesma, eu estou sem atenção, a mamãe já me chamou 2 vezes a atenção na mesma coisa e eu não estou prestando atenção. E aquilo me inquietava. E eu tinha 8 anos. E muitas vezes as nossas atitudes internalizadas é escondida de todo mundo, mas de Deus não é. Ele conhece o mais profundo e o escondido das nossas vidas. Portanto, filhos, você que tem seus pais, dêem atenção aos conselhos, à palavra de advertência, porque nós sabemos que nenhum pai, nenhuma mãe que teme a Deus vai querer ver o filho mal. Assim é como muitos acham que o colégio a pessoa pode transferir para o colégio a responsabilidade de educar. O Estado está até querendo se meter de forma errada. E nós precisamos ter muita atenção com isso. Porque o diabo ele vem de uma forma tão sutil, tão disfarçado, que se a gente não tiver alinhado com a palavra de Deus, a gente não vai ter a percepção e o discernimento do que é a estratégia de Satanás. Nós estamos vivendo em um mundo de caos. Mas o melhor é uma boa notícia para a igreja do Senhor Jesus, que vive na presença do Senhor, que tem guardado essa palavra dentro do seu coração para não pecar contra os princípios de Deus, contra os mandamentos do Senhor. Salomão, quando Deus, ele deu uma carta em branco e disse: pede o que tu queres. Me chamou a atenção da posição de Salomão. Ele teve a humildade de dizer para Deus que ele estava recebendo uma posição difícil de administrar, difícil de desenvolver. Mas ele foi para onde? Ele foi para a presença do Senhor. Ele foi pedir sabedoria a Deus, para saber conduzir aquele povo e o nome de Jesus ser glorificado. Ele não foi se achar, agora eu vou ser rei, tomar a posição, o título como prioridade. Mas ele teve a humildade de procurar em Deus a verdadeira sabedoria, de procurar em Deus e obedecer. Você tem todos os dias escolhas e decisões a fazer. Provérbios 16:3 diz: tudo que você faz, confia ao Senhor, e Ele estabelecerá os teus planos. Já imaginaram? Planos estabelecidos por Deus em nossas vidas? É a melhor coisa. Não tomem decisões sem primeiro consultar a Deus.
Não tome decisão sem primeiro orar ao Senhor, porque Ele, somente Ele, nos dá a resposta certa. Quantas vezes a gente tem facilidade de abrir o coração para pessoas que às vezes estão em condição pior do que a gente, para dar um conselho. E Deus fica por último, se não der certo do meu jeito, aí é que vai para Deus. Mas eu quero deixar um conselho sábio. Em qualquer decisão da sua vida, procure consultar o coração de Deus. Peça ajuda ao Senhor, porque Ele nos garante a dar ajuda àqueles que pedem. Pedir é sinal de humildade. E a humildade é o grau mais alto da sabedoria. Porque a gente sendo humilde, a gente não vai ter o orgulho de se achar. Ai, mas eu posso, eu tenho, eu sou, eu tenho conhecimento. E Provérbios 3:5 diz: não te estribe no teu próprio entendimento, tema ao Senhor. E esse é o segredo de uma vida com sucesso, de uma vida abençoada, de uma vida tranquila. Porque Deus, Ele insiste em buscarmos a sabedoria dEle, porque a sabedoria de Deus, ela nos tranquiliza em meio aos tumultos do mundo. Ela nos tranquiliza em meio às circunstâncias que estão nos rodeando. E às vezes os ventos são fortes. Mas quem confia no Senhor, renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão. Essa é a promessa de Deus. Temam ao Senhor. E temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é respeitar, reconhecê-lo, a soberania dEle. Saber que Ele nos criou com o propósito de nos abençoar. Criou para a glória dEle. Se a gente sofre, a culpa não é de Deus. É dos nossos pecados, é das nossas desobediências, é daquela intenção que está internalizada dentro de nós, que é contra os princípios de Deus. Deus quer nos libertar de pensamentos, Deus quer nos libertar de intenções que ferem os princípios dele em nossas vidas. E Ele nos dá a mente regenerada, a mente de Cristo, porque a sabedoria de Deus, ela é inconfundível em nossas vidas. Muitas vezes a gente não tem sabedoria, e Deus diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E a todos, olha, ele não foi dizer ao bonitinho, ao sabidão, ele declarou logo: a todos eu darei. Deus, Ele é um Deus generoso, é um Deus bondoso, é um Deus que tem prazer de nos ajudar, de ajudar a nos organizar. A vida espiritual, a vida pessoal, a vida familiar, a vida profissional. Ele é especialista. E muitas vezes a gente deixa para buscar a Deus no último recurso. Eu já contei aqui que uma irmã minha teve um infarto, e foi um infarto muito grave. Ela não mora aqui em Fortaleza, ela mora na Taíba. E pela manhã eu recebi um telefone da minha irmã, procurando a Camila. Pela Camila ser médica, né, e da família, aí procuraram logo ela. Aí quando ela me ligou perguntando pela Camila, eu disse: minha irmã, vamos orar ao médico dos médicos? Porque a Camila é limitada, uma hora dessa ela está no Hospital do Coração trabalhando, com certeza ela não vai atendê-la. Mas nosso Deus,
Ele não fecha as portas para quem bate confiando, para quem bate pedindo, porque Ele nos autoriza a pedir. Ele diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Essa palavra, igreja cristã do José Walter, não é palavras de homem. Ele dá ordem para a gente pedir, porque Ele sabe que quando encontrar um coração quebrantado, um coração humilde na presença dEle, Ele vai dar a resposta certa. Ele é quem vai sustentar quem está morrendo. Ele é quem muda a situação. Porque Ele é um Deus que muda a circunstância. Ele muda os tempos. Ele conhece o profundo e o escondido. E na minha oração eu dizia: Senhor, Tu é o médico dos médicos. Tu é quem pode assistir agora a minha irmã. E a primeira coisa que o médico, ao vê-la, falou que ela precisava de 3 distende, eu não sei nem o nome. E quando foi no segundo exame, ele disse que não precisava de nenhum. Tinha se surpreendido. Então, amados, Deus é o mesmo Deus de ontem. Ele fez milagre no passado, Ele abriu o mar vermelho. E foi abrindo mesmo o mar vermelho, ordenando que Moisés tocasse nas águas. E a igreja do Senhor Jesus, ela faz proeza junto com Jesus. Ela faz milagre, não somos nós que fazemos milagres, mas é o Senhor junto com a gente, com a nossa fé inabalável. Quando a gente tem uma fé inabalável, vem as más notícias e ela não nos abala, porque a nossa fé está firme em Jesus. Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso supridor, Ele é quem tem a resposta certa, Ele é quem fala aos corações de quem precisa ser falado para dar resposta a ti, ó igreja do Senhor Jesus. E Ele está aqui para nos ensinar a pedir essa sabedoria do alto, essa sabedoria que muda a história. Porque o mundo, ele jaz no maligno, todos nós já sabemos disso. Querer o mundo é querer ilusão, é perda de tempo. Mas quando nós abraçamos a fé em Jesus Cristo, há uma fonte de água viva que jorra dentro de nós, com autoridade e com poder. Porque é o Senhor que habita em nós. Quem é o homem diante do Senhor? Nós somos caco, nós somos barro, nós somos vento passageiro. Mas nosso único Deus, Criador dos céus e da terra, preferiu habitar dentro de nós, preferiu habitar dentro de ti, pastor Alex, preferiu habitar dentro de ti, irmã Erivanda, preferiu habitar dentro de ti, igreja do Senhor Jesus. Ele não dispensa ninguém, Ele não tem filho predileto, mas Ele tem filhos obedientes à palavra dEle. Nossa bússola, nossas veredas corretas e fiéis é a palavra de Deus. Ninguém pode negar que a palavra de Deus é fiel. Porque ou eu crendo ou eu não crendo, ela continua sendo fiel. E mais uma vez, a repetição é a base do aprendizado. Meu filho, escute o seu pai. Tem filhos aqui que têm desprezado os conselhos dos seus pais, dos seus avós. Tem entristecido o Espírito de Deus. Porque Deus colocou nos pais uma autoridade dada por Ele. E essa autoridade não é autoritarismo,
é embalada, envolvida pelo amor de Deus, para ensinar os nossos filhos a amar o Senhor. Porque quando a gente ama a Deus, a gente dispensa qualquer convite do mundo. A gente fica atento e ansioso ao ouvir as coisas de Deus. Minha mãe, ela vai fazer esse ano 97 anos. E essa semana, esses dias, segunda, sexta e segunda, eu levei ela para a rotina dos médicos, né? E ela me contando, minha filha, eu jejuei 15 dias, agora terminei ontem, ela dizendo ontem para mim. E eu ouvindo aquilo da minha mãe, pastor. 15 dias eu jejuei pedindo ao Senhor sabedoria para mim. Sabedoria para que eu possa orar da forma que Deus quer que eu ore. E aquilo me emocionou. Porque muitas vezes a gente com bem menos idade não tem a coragem que ela tem. Ela se levanta toda madrugada para orar pela nação, para orar pelos jovens dos Estados Unidos, crente e não crente. E ela dizendo para mim, falou, filha, não diga essas coisas para ninguém, pode até reparar. Eu digo, mamãe, isso é honroso. A senhora ter esse compromisso de orar, ela disse que lê todo dia o Salmo 91 para os jovens dos Estados Unidos, para Deus, os que são crentes, para Deus firmar. E os que não são, para Deus resgatar e salvar. Sabe? E essa oração sincera e comprometida move o céu. A tua oração sincera, queridos, queridas irmãs, move o céu e detém o inferno. Nós precisamos guardar essa palavra que é fiel, que é verdadeira, que não mente e nem muda e nem tem sombra de variação. Mas é poderosa para libertar, poderosa para quebrar cadeias da alma e do espírito. E nós precisamos nos despertar para saber que essa palavra está dentro de nós, para a gente se levantar contra o mal, pois somos o exército de Deus nessa terra, para fazer a diferença. Ontem eu recebi um convite, depois que vinha da mamãe, no caminho de volta, que já era quase 7 horas, para mim ir para o Iguatemi, porque ia ter uma concentração, porque o diretor do Iguatemi chamou o pastor Davi, da Canaã, para fazer uma oração de fé. E ele comentando, né, disse que quando foi convidado, ele disse, eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso orar. Aí ele disse, pode. Aí ele disse, pois então eu quero a plataforma pronta para a gente fazer esse culto aqui. E ele achava que era só ontem pronto. Mas no final o diretor pediu o microfone e disse, que maravilha, nós queremos o culto uma vez por mês. E eu vi ali, irmãos, sabe, a sacudida de Deus, Jesus está voltando. Jesus tem pressa de alcançarmos vida. E era lotado aquele Iguatemi, todo mundo parado em cima e embaixo, para ouvir. Ele pregou sobre Zaqueu. E ali, irmãos, a gente pode ver a oportunidade. As pedras estão clamando. E nós, como igreja, precisamos nos despertar. Não espere o pastor dizer, vamos fazer um evangelismo. Ao seu lado, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, tem alguém clamando por salvação. E nós precisamos urgentemente transmitir a verdade que é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para aqueles que creem.
Problema é de quem não crê, mas para quem crê é o poder de Deus nas nossas vidas, que nos dá autoridade, que nos traz alegria para cada dia sermos alimentados por essa palavra. Depois que o Espírito Santo aquietou o meu coração nessa manhã, eu não queria mais sair do quarto. Sabe aquela atmosfera de Deus, eu orando pela igreja, eu orando pelos pastores, eu orando pelas famílias, pelas criancinhas que têm sido tanto atacadas por Satanás. E aquela atmosfera me prendia, eu esqueci de almoço, eu esqueci do que ia fazer. Porque é maravilhoso estar com Deus. Ele me preenche, Ele te preenche. Como a irmã falou há pouco, que não deixasse as coisas materiais te prender. Deus, Ele é pleno, Ele é essência nas nossas vidas. E Ele sabe de tudo que a gente precisa. Mas Ele quer ver a prioridade em nossos corações. Como eu disse, Deus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos obedientes. A obediência gera a bênção. A obediência à palavra de Deus atrai a bênção. Quando a gente lê Deuteronômio 28, há uma relação das bênçãos e das maldições. E às vezes as pessoas pensam que maldição é porque alguém jogou praga, é porque alguém fez trabalho de macumba. Mas a Bíblia é clara, que a bênção, a obediência, ela gera bênção. A desobediência gera maldição. E muitas vezes somos nós que atraímos a maldição pela desobediência à palavra de Deus. E eu creio que o Espírito de Deus trouxe essa palavra para mim e para você, porque Ele quer forjar o nosso caráter em obediência, em amor, em santidade, porque sem santidade não veremos a Deus. Sem santidade, nós não podemos ter intimidade com Deus. Ele é santo, Ele é perfeito, nós somos imperfeitos, mas o amor dEle e as misericórdias do Senhor é maior do que os nossos pecados. E Ele nos dá a oportunidade para sermos regenerados. Não vivam pela carne, não vivam alimentando o desejo da carne, os prazeres do mundo em sua vida. Não seja um frequentador da igreja evangélica, mas venha para a casa de Deus com respeito, com reverência, com obediência, guardando o teu pé quando colocar a planta dele neste lugar. Porque esse lugar tem dono, esse lugar, esse altar não é palco, esse altar é o lugar de santidade, de santificação, de autoridade dada pelo Senhor em nossas vidas. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu já falei que na formação da criança, os primeiros educadores são quem? Muito bem. Estão aprendendo, viu, pastor? Não é a igreja, não é a escola. Eu lembro-me quando a gente pastoreava lá na abolição, as criancinhas entravam e saíam naquele movimento de correr, de não estar quieto dentro do culto, e aquilo me incomodava. E eu já com minhas 3 filhas, porque eu dizia para Deus, Senhor, eu quero entrar na tua casa uma vez e sair quando terminar com as crianças, mas eu não quero estar, entra e sai porque é criança e justifica porque é criança. Eu digo, Jesus, eu não quero esse comportamento na minha vida com as minhas filhas.
Eu sei que a gente não domina uma criança, mas o teu espírito domina. O que eu desejo é que eu quero ir para a tua casa para te adorar. Eu quero que minhas filhas entendam que a verdadeira adoração é a que Deus recebe. E não é fácil, queridos, a gente conduzir nossos filhos e ver, porque tudo é um processo. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que ela é semente e quando ela é plantada nos corações, você que às vezes quer até desistir de orar pelos seus filhos, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus netos, bisnetos, porque vê tudo o contrário àquilo que Deus quer. Mas não desista. Seus filhos, seus netos são bênção e herança do Senhor. Temos um dono e o dono é Ele. E projeto de Satanás não tem poder na vida de quem tem intimidade com Deus. Porque o Espírito de Deus quebra jugo. O Espírito de Deus nos liberta de todo engano e atrai nossos familiares para a presença de Deus. Se atrai os vizinhos, imagina teu filho, imagina o teu esposo, imagina a tua mãe, imagina aquele que muitas vezes é um tropeço na sua vida, mas abençoa. A ordem de Deus para nós é que a gente deve abençoar até os inimigos. Então vamos aprender a abençoar. Porque a palavra ela é fiel e verdadeira e Deus é quem vai te honrar. Provérbios 2 e o versículo 6. É o Senhor quem dá a sabedoria. E a gente vê isso na vida de Daniel. Irmãos, eu vou pedir para você colocar Daniel 2, versículo 20 ao 23. Para a igreja cristã José Walter, é firmar mais em aprender quem é Deus. Daniel, isso aí foi no momento que o rei queria que ele dissesse como foi o sonho e trouxesse a interpretação. Né? E ninguém podia fazer isso. Eu não posso sonhar e a irmã Osana contar meu sonho, porque ela não tem onisciência, né? Somente Deus tem os atributos de onisciência, onipresença, onipotência e é eterno, né? Mas nenhum ser, nem os angelicais e nem os seres humanos têm esse poder. Mas o nosso Deus tem. Daniel disse que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois deles são a sabedoria e o poder. É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistério e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com Ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, Daniel dizendo, tu é o mesmo, né, dos antepassados dele. Eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Esse é o nosso Deus. Não desconfie. Não deixe a incredulidade tomar lugar dentro de ti. Não é você que faz o milagre. Não é você que chama a existência o que precisa vir diante de ti. Mas é o nosso único Deus, não há outro além dele. Ele tem prazer de te abençoar. Ele tem prazer de ouvir o teu clamor.
Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Você que está aqui, que até tem medo de pedir a Deus as coisas, pois não permita que esse medo roube as grandes oportunidades que Deus quer se revelar para ti. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Todo culto Deus se revela para nós. Todo culto que viemos, estamos diante da palavra do Senhor. E Ele nos revela. Mas muitas vezes estamos aqui e os ouvidos tapados, a mente voando longe. Aí como é que você vai ter a intimidade e saber que Deus está dando a direção correta para a sua vida? Ele cuida de ti. Ele diz na palavra: eu sou Deus que muda os tempos. Deus está mudando o tempo de situações aqui, em vidas de pessoas que têm dito: até quando, Senhor? Até quando eu vou viver orando e não vejo nada? Acalma o teu coração, aquieta, e tu verás que Deus é o Deus do tempo certo. Deus, Ele não é Deus do calendário humano. Ele já tem no tempo dele a tua história toda escrita, toda planejada. E o dia certo, viu, irmão Costa? O dia de Deus está chegando, rabaralaraia, na tua vida. Deus tem olhado para ti, tem ouvido o teu clamor. Não desista de crer, porque Ele trabalha em teu favor, aleluia. Querida igreja, a sabedoria de Deus, ela é uma sabedoria plena e a gente tem acesso a pedi-la. Deus, Ele não diz: não me peçam nada. Pelo contrário, hoje Ele está dizendo: pede o que tu queres. E o que tu queres, seja sábio em pedir. Sempre que Deus me dá essa oportunidade, o que eu peço ao Senhor é sabedoria. Sabedoria para amar a Deus, sabedoria para honrar o meu Deus, porque eu me sinto tão longe de chegar no ponto que Deus quer. Mas Ele conhece o coração quebrantado, o coração que tem sede, tem fome dEle, porque só Ele nos preenche. Eu estava diante de uma pessoa que tem tantos recursos, mas vazia de Deus, angustiada, triste. E a gente vê que não é os bens materiais. Vocês sabem quantos estão correndo atrás das riquezas materiais? Milhares e milhares. E quando a gente chegar no céu, a gente vai andar em ruas de ouro e cristal. É o lugar seguro, que não vai ter ranger de dente, que não vai ter choro, que não vai ter lamentações, que não vai ter sentimentos negativos. E Deus quer preparar a igreja dele com sentimentos de alegria e de vida. A ordem do Senhor para nós é: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E para finalizar, eu quero dizer para a igreja que ser cristão não é ser somente um crente. O cristianismo, ele é o estilo de vida
no padrão de Deus, não é no meu padrão, não é no seu padrão, é no padrão de Deus. Nós precisamos alinhar nossa mente e o nosso coração com essa palavra que nos traz vida, que nos traz paz em meio às guerras. O mundo está um caos, mas a igreja do Senhor Jesus, ela é protegida. Esse capítulo de Provérbios 2, leiam em casa, alimente a alma de vocês, para vocês não esquecer, porque a repetição, ela faz a gente gravar. E eu quero gravar a palavra de Deus no meu coração. Às vezes eu me preocupo porque minha memória, eu digo, Jesus, minha memória está tão falha, mas Senhor, estimula a minha memória. Eu quero guardar a tua palavra, é sair da minha boca a tua palavra. Como Isaías, no capítulo 32, o versículo 8, né, que diz assim: o homem nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele permanece. Oh, coisa linda! O homem nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele permanece. Que venhamos guardar a palavra de Deus, que venhamos ter prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditar de dia e de noite. Não é você ficar, agora eu vou só ler e orar e ir para a igreja. Não, queridos. Nós não somos seres humanos, aquela pessoa alienada com as coisas que estão acontecendo. Pelo contrário, a igreja tem que estar atenta ao que está acontecendo, para entender as artimanhas de Satanás, que vem de uma forma tão sutil. É como um sapatinho de lã, a gente nem escuta o barulho e nem vê entrando. Mas a gente precisa pedir o discernimento a Deus, porque a sabedoria ela é acompanhada com a prudência. Fale menos, pense mais antes de falar. Esses dias eu estava diante de uma situação que a vontade era de compartilhar com uma das minhas meninas. Aí, toda a vida eu freio o meu pensamento, aí eu disse, vai edificar? Vai alegrar o coração dela? Não. Pois então, não vou falar. E segurei. A vontade era de dizer, mas o Espírito Santo, ele é o termômetro. Ele alerta a gente. E eu louvo a Deus, porque quando ele alerta e a gente obedece, a gente se livra de problema. Deus, ele não dá problema para ninguém. A gente é que procura os problemas. Quando não toma decisões certas, quando não fala no momento certo. Inclusive tem um provérbio que diz, a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salvas de prata. Ela tem valor, né? Ela tem peso e ela vem para abençoar. Então vamos ter prudência no falar, seja na sua família, porque a família, a nossa casa, é o laboratório de Deus. É com quem a gente está convivendo, é com quem a gente não pode dizer, oi, até amanhã, tem que estar juntos. É diferente da gente vir para a igreja, todo mundo, a paz do Senhor, como é que vai, fala, às vezes abençoa, mas não convive. E é bem mais difícil você ser tratado quando você está convivendo com a situação difícil, porque às vezes a pessoa quer botar a culpa no outro. Pastor Alex falou no domingo, né, sobre a síndrome de Adão. Vamos examinar o nosso coração para ver se essa síndrome não está em nós. Para a gente não estar transferindo culpa, mas examinando o nosso coração, as nossas atitudes,
para que Deus venha nos libertar daquilo que nos faz retardar as bênçãos dele. Peçam sabedoria. Tiago 1:5 diz que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor. Jovens, peçam a sabedoria ao Senhor. E Ele vai te dar com abundância. Ele vai te dar com prazer e com medidas transbordantes. Fique de pé e eu quero chamar aqui, mas eu vou orar, viu, para a gente pedir essa sabedoria. Porque o mundo é mau. Se a gente não tiver sabedoria de Deus, Ele quer nos engolir. Eu vou tentar, irmã Osana, você conhece aquele hino Ser Cristão? Se conhecer, vem aqui para me ajudar. Ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente neste mundo de ilusão, sabe? Então, vocês me aguentem aí, por favor. Ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente neste mundo de ilusão. Ser cristão é viver fiel a Cristo e ganhar em troca disso uma grande salvação. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com tua vida de cristão. Ser cristão é falar sempre a verdade, é viver em santidade, ao Senhor sempre agradar. Ser cristão é orar constantemente, vigiar, ser mais prudente, até quando Ele voltar. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é também andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com tua vida de cristão. Tenha cuidado, irmã Carmen, tenha cuidado com a sua vida de cristã. Igreja Cristã Gileade do José Walter. Jesus ama você. Tenha cuidado com a sua vida de cristão. Não queira ser um faz de conta, mas um lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que faz você uma nova criatura. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Enquanto eu ministrava, o Espírito de Deus estava curando almas, curando as emoções, curando o físico, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o psicólogo especialista em conhecer as nossas emoções. Ele está aqui, quer te abraçar. Ele está aqui, quer mudar a tua história. Você que está em casa, pensa que Deus esqueceu de você. Ele não esquece de ti.
Ele te dá oportunidade para dizer: filho, filha, abandona o teu pecado. Deixa de estar nos caminhos que te destrói e vem para o meu caminho, que é caminho de vida e paz, e tens uma eternidade junto com o Senhor. Que Deus abençoe a toda a igreja, ao bairro José Walter, que em cada canto e recanto deste bairro, o Espírito de Deus venha soprando o avivamento, o temor de Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. E vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai, nós necessitamos do Senhor todo o tempo e toda hora. Pedimos perdão como nação. A nação brasileira, Senhor, peca contra Ti. A nação brasileira precisa de um milagre. A nação brasileira precisa se render aos Teus pés. Porque só Tu pode mudar a nossa sorte. Mas sabemos que Tu é o Senhor do Brasil. Que na Tua palavra está escrito que o Senhor é o Senhor das nações, não é só do Brasil, mas Tu, Senhor, tem autoridade e poder para destronizar reis e entronizar reis. Tu é quem conhece, Tua palavra orienta que devemos como igreja orar. E a minha oração, Senhor, todos os dias, é que o Teu Espírito sopre de norte a sul, de leste a oeste sobre a nação brasileira, salvando o meu povo, salvando as famílias, perdoando os pecados, Senhor, que são tantos. Tira a idolatria, o pecado de feitiçaria que tem se alastrado. Deus, anula todo o poder das trevas e salva a nossa nação. Usa de misericórdia e enche, Senhor, este lugar da Tua glória, da Tua Shekinah. Enche os corações de temor e tremor na Tua presença. Senhor, Tu sabe aqueles que estão enfermos aqui na Tua casa. Na autoridade e no poder que o Senhor nos deu, eu ministro cura pelo poder do nome de Jesus sobre a Tua igreja, sobre os meus irmãos, aqueles que estão, Senhor, em casa. Ó Deus, tenha misericórdia e visita com a Tua misericórdia, com esse amor que nos constrange e traz milagres, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Também abençoa cada pai, cada mãe. Nós precisamos da Tua sabedoria. A sabedoria que é exercida com amor, é exercida com temor a Ti, é exercida, Senhor, com honra a Ti. Vem nos abençoar. Eu abençoo a vida dos nossos pastores, pastor Alex, pastor Wilson, Deus, os presbíteros. Senhor, olha para o irmão Carvalho, o irmão Eduardo, o irmão Cleito e todos os diáconos e diaconisa, a presbítera Fátima. Meu Deus, venha, Senhor, visitando a irmã Dina. Pai, venha tocando naquela enfermidade e anulando todo aquele mal, pelo poder do Teu nome. Abençoa, Senhor, todas as nossas famílias, salva e liberta, nos ajuda a viver para a glória e louvor do Teu nome, e que venhamos honrar a Ti em toda a nossa maneira de viver. Santifica-nos no pensar, no falar, no andar, no vestir, e enche-nos do Teu Espírito. É o que nós Te pedimos e já por fé Te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a Igreja Cristã Gileade.